Bom, na aula anterior vocês entenderam aqui qual que é a diferença na questão de criação utilizando alguns modelos já pré-prontos, certo? Vocês entenderam aqui a diferença no aspecto de visualização e no aspecto de campos. Então agora a gente vai entrar mais a fundo no processo de criação de um pipeline, porém a gente vai criar um pipeline do zero, né, sem considerar esses modelos aqui. Porque por mais que vocês utilizem aqui os modelos, né, e possam fazer aqui as alterações excluindo campos e editando os campos que já vêm pré-prontos, é interessante que vocês entendam aqui as propriedades voltadas por trás da criação de um pipeline do zero para entender a finalidade de cada coisa. Então a gente vai vir aqui adicionar uma nova lista. Eu vou nomear esse pipeline aqui como CRM de vendas mesmo, CRM de oportunidades. Oportunidades é mais interessante. Então, eu vou colocar aqui o ID como oportunidades aula 1. E eu não vou selecionar nenhum modelo, porque a ideia é a gente criar um pipeline do zero com os nossos próprios campos. Então, a gente clica aqui em criar. E aqui, se a gente vier aqui nos campos, a gente tem alguns campos já pré-padronizados na criação de um pipeline, e nas visualizações também a gente só tem uma visualização, que nesse caso seriam todos os itens aqui, considerando todas as listagens ali dos registros, tá? Sem nenhum filtro. Então agora, vamos criar aqui novos campos para esse pipeline. Se a gente vier aqui em campos, a gente tem aqui 4 campos que já foram criados na hora que a gente selecionou a opção de criar, e aqui a gente pode excluir só 3. Por quê? Esse título aqui ele é obrigatório na hora da criação de alguma informação ali dentro da sua lista, tá? Porém, você pode atribuir outra finalidade para ele aqui. Apesar de ele estar nomeado aqui como título, você pode vir aqui e nomear ele, por exemplo, para descrição ou algo do tipo. Você pode dar meio que uma outra finalidade para ele aqui, mas toma cuidado, porque você tem um limite de caracteres aqui em algumas coisas. Então, já começamos na limitação de caracteres relacionados aqui às labels, né? Aos títulos aqui de cada coluna. Então, você tem um limite de 100 caracteres aqui para nomear cada coluna que você vai criar aqui no seu pipeline. Então, vamos começar alguns pontos importantes aqui. Esse visível na criação, vamos entender o significado dele, tá? Se eu desmarcar essa opção, por exemplo, para o item descrição, significa que por mais que essa informação esteja contida ali na minha oportunidade, ela não vai ficar visível para quem está gerenciando essas informações lá dentro do meu pipeline. Agora, se eu deixar marcado essa opção, significa que o item de descrição vai ficar visível ali para quem está gerenciando as oportunidades ali no pipeline. Beleza? Esse obrigatório na criação significa que, se, por exemplo, eu deixar marcado o obrigatório na criação o item de contato, significa que, obrigatoriamente, eu tenho que ter as informações do contato para poder criar ali o cardzinho dentro do pipeline. Se eu deixar isso desmarcado, significa que esse dado não é obrigatório, então eu posso criar ali o card sem essa informação, certo? Então, vamos agora para os próximos passos, que nesse caso seria adicionar mais campos ao nosso pipeline. Então, a gente já tem 2 opções aqui, que é adicionar campo do sistema e adicionar campo personalizado. Campo do sistema são os campos que já ficam ali padronizados dentro dos seus contatos. Então, assim que o lead entra no WhatsApp, por exemplo, o campo do sistema que é preenchido para ele é o telefone, vem a foto de perfil dele, vem ali o user MS, né, que é o ID dele e tudo mais. Então, campos do sistema são aqueles campos que já ficam pré-padronizados ali dentro do sistema. Campos personalizados são variáveis que você vai manipulando ali ao longo do sistema e essas são divididas para cada contato, né? Então, cada contato ali manipula a sua própria variável e por aí vai. Então, nesse caso, você tem uma variável ali para colocar, por exemplo, a avaliação que o seu cliente deu. Cada contato vai dar uma avaliação totalmente diferente. Então, isso aqui se torna um campo personalizado, certo? Então, vamos adicionar aqui, vamos ver se a gente pode adicionar algum campo de sistema diferente que a gente já tem. Eu vou adicionar esse aqui, ó, criado em, que nesse caso é a data de criação dessa oportunidade. Vou colocar aqui o título de data da criação.
Aqui eu vou colocar o título de responsável pelo lead. Aqui eu vou colocar informações do contato, descrição da oportunidade, o título do negócio. Título do negócio, por exemplo. Então aqui eu vou adicionar mais alguns campos. A gente tem a opção de adicionar até 5 campos do tipo selecionar, 2 campos do tipo data, 2 campos do tipo decimal, 2 campos do tipo número inteiro, 2 campos de avaliações e até 5 campos do tipo texto, certo? Texto livre. Então, nesse caso, eu vou adicionar aqui um campo do tipo selecionar, que esse daqui vai ser o campo responsável por determinar o nível de qualificação do meu lead, né? Se ele está naquela qualificação de estágio desqualificado, qualificado ou pendente de contato, por exemplo. Então, todos os campos do tipo select possuem uma pré-configuração onde você determina aqui quais são as opções disponíveis para aquele campo. Então, se a gente vier aqui no símbolozinho de configuração, a gente consegue adicionar as opções para esse select. Então, a gente consegue determinar uma cor para ele. Então, eu vou determinar aqui o cinza para a primeira opção que eu vou adicionar, que nesse caso seria o pendente de contato. E aqui é a mesma coisa, você vai determinar um ID único para essa opção. Então, eu vou colocar aqui pendente. Então, a gente já criou a nossa primeira opção para esse nosso primeiro select, certo? E aí aqui a gente consegue determinar qual que vai ser a opção padrão para esse select que a gente está criando aqui. Então, vamos adicionar mais uma opção. Então, eu vou adicionar aqui a opção vermelho, por exemplo, e vou colocar aqui uma qualificação pela IA, por exemplo. Qualificação pela IA. Aí eu vou adicionar o código apenas de IA. Aí aqui em verde eu vou adicionar o qualificado. Seria um qualificado. Esperar ele criar aqui para nós. E eu vou adicionar mais uma opção que seria laranja, né? Eu vou deixar ele laranja. Vou colocar como desqualificado. Então, são essas aqui as opções para o meu primeiro select. E por padrão, assim que o lead cair ali, ele vai entrar como pendente de contato. Caso eu não selecione nenhuma dessas opções ali na hora da criação da minha oportunidade, por padrão ele já entra como pendente de contato nesse select, certo? Então, feito isso, eu posso fechar aqui, porque eu já adicionei as opções para esse select, e aqui eu vou determinar o título para ele, né? Então, para esse select, eu posso determinar aqui, por exemplo, estágio, né? Que é o estágio em que essa negociação aqui que eu criei se encontra. Então, vamos ver se a gente adiciona mais um aqui. Eu vou adicionar esse campo aqui de avaliação, por exemplo, que aqui, por exemplo, seria para caso o meu lead finalize ali meu fluxo de automação, ele possa avaliar o atendimento dele e aqui ele consiga determinar de 1 a 5 mais ou menos qual que é a avaliação do atendimento dele. Isso daqui vocês podem utilizar para outros fins, eu vou utilizar isso aqui apenas para exemplificar para vocês. Então, aqui funciona da mesma forma, se eu clicar aqui no símbolozinho de configuração, eu já consigo visualizar aqui algumas estrelinhas e aqui o estilo eu consigo modificar esse símbolo, certo? Então, se eu deixar padrão, a estrelinha. Agora, se eu deixar user, por exemplo, se torna esse bonequinho aqui. E por aí vai. Então, aqui eu vou colocar o rocket, tá? Que é o símbolozinho de foguete, e a quantidade eu posso determiná-la de 1 a 5. Então, nesse caso, eu vou deixar 5 rockets aqui. Se eu colocar 2, então vai ter 2. Se eu colocar 5, vai ter 5. Então, eu tenho de 1 a 5 para poder adicionar. E aqui a cor, eu vou deixar amarelo. Amarelo não. Deixar verde. Deixar verde. Certo? Então, aqui eu vou colocar... Não vou colocar avaliação de atendimento, não. Eu vou colocar peso do lead.
Peso do lead, não, vamos pegar mais. Vamos deixar aqui qualidade do lead. Isso aqui a gente pode colocar meio que um cálculo para determinar ali a qualidade do lead para a gente saber se ele é um lead do tipo 1, do tipo 5, e tipo 5 seria aqueles leads mais tops, né? Então aqui vocês podem utilizar para obter esse tipo de informação também. Vamos ver se a gente adiciona mais um campo aqui do tipo texto. Aqui eu vou colocar a descrição, outras informações. Outras informações. Nesse caso aqui a gente tem a descrição da oportunidade, então eu vou colocar aqui um outro campo do tipo texto para outras informações, certo? E aqui também eu vou adicionar um campo do tipo decimal 1, que nesse caso a gente pode tratar aqui como disposto, valor disposto pelo lead. Nesse caso, vamos supor que o lead precisa investir em alguma coisa, aí aqui você consegue determinar qual que foi o valor que o lead disponibilizou para realizar o investimento dele. E aqui vocês conseguem configurar quantas casas decimais serão exibidas ali no valor. Então, nesse caso, eu quero um arredondamento de até 2 casas decimais aqui para esse campo. Beleza? Então, aqui eu vou determinar que o descrição ele não é obrigatório, mas o estágio ele vai ser obrigatório, a qualidade do lead também vai ser obrigatória. Agora, as outras informações de valor disposto pelo lead, não. O valor disposto pelo lead não vão ser campos obrigatórios, tá? E nesse campo aqui ele não vai ficar visível na criação. E o responsável pelo lead eu vou deixar ele visível. Então, se a gente vier aqui e clicar em fechar, a gente já finalizou aqui a criação dos campos aqui para o nosso pipeline, certo? E agora, na próxima aula, vocês vão aprender como é que funciona aqui a criação de visualizações, para que vocês possam melhorar, né, o aspecto de visualizações e adicionar mais filtros para facilitar a busca por leads ali mais em potencial. Beleza? Então, vamos para a próxima aula.